Bom, então começando aí mais uma aula da gente, certo? Hoje é quinta-feira, 7 de maio, né? Pontualmente às 20h20, certo? Vamos aí os próximos 45, 50 minutos de aula aí, que é o tempo que a gente tem feito. Como vocês são P7, eu vou dar aqui alguns avisos rápidos, certo? Tá entrando mais gente aí, deixa o pessoal entrar aí, certo? A sala tá enchendo, né? Tem 3 pessoas, agora já tem 12. Então, como eu falei agora, certo? Vou dar aqui alguns avisos rápidos para a gente começar. Eu tive uma reunião agora à tarde com. Interessa a vocês que vocês são P7, né? Eu tive uma reunião agora à tarde com o colegiado de computação, certo? O NDE. O NDE são os professores que tomam as decisões pelos cursos, né? São cinco professores, incluindo a coordenação de curso, relacionados a algumas medidas. E foi ventilado, né? Na verdade, eu ventilei por questão mais de planejamento, certo? E o pessoal me confirmou. Foi ventilada a possibilidade da realização das bancas serem online. O que é que implica disso? Primeiro, é uma possibilidade real de isso acontecer, certo? Então, não adianta esconder, não adianta a gente esconder, certo? Quem paga TCC2, Tato me disse que já falou em sala, isso aí. Tem alguém aqui que paga TCC2, que está nessa sala aqui agora? Não sei se quem de vocês paga TCC2, mas eu falei, né, em relação a TCC2, aliás, em relação a TCC1, em relação às bancas serem online. E parecido, no caso, da mesma forma que a gente planejou as provas online, certo? Mas tá a mesma situação. Vocês estão aí há 40 dias das bancas, aproximadamente 40, 50 dias das bancas, certo? Hoje é 7 de maio. As bancas de vocês, né, de TCC1, elas acontecem uma semana depois, na verdade, 15 dias depois das bancas de TCC2. E vou aproveitar agora o aviso para quem quiser já ir falando com o orientador, certo? Aproveitar isso aí. E a gente, enfim, tem uma reunião, né? Questão planejamento. Esperar a Manuel entrar aí. Tá aparecendo o pinga-pinga da sala presencial, só que agora Opa, não. Pronto. E a gente tava discutindo, né? Então a gente vai começar a realizar, a Manuel, se tu puder desligar o microfone, e a gente vai começar a realizar esse planejamento das bancas serem online, certo? Não é nada oficial ainda, mas a gente praticamente bateu o martelo hoje, certo? E, digamos assim, por logística, né? Por questão de planejamento e comunicação, recomendo fortemente que vocês já comecem a conversar com seus orientadores, porque a gente vai definir essa questão aí de operacionalização das ações, certo? Muito provavelmente seja realizado no mesmo período, que a gente também já vinha planejando, certo? Mas como é algo muito novo para todo mundo, tanto para a gente quanto para vocês, como para os orientadores, a gente vai estudar a melhor forma possível para que a gente possa operacionalizar isso aí. Eu levantei alguns pontos, né? Eu tô falando agora na aula de arte, eu deveria falar na aula TCC1. Mas para eu lembrar, certo? Não esqueça, para terça-feira eu começo a esquecer das coisas. Eu levantei o ponto para o pessoal do NDE que alguns de vocês têm dificuldade de internet, né? Então, alguns moram em cidades do interior, certo? Alguns têm limitações relacionadas à logística, seja a qualidade da internet, seja a disponibilidade da internet, certo? Seja até equipamento, né? Tem alguns alunos que chegou para mim esses dias que alguns alunos estão sem computador, certo? Estão assistindo ao celular. E a gente vai levar, certo? Todos esses elementos, todas essas, digamos assim, indagações de vocês, todos esses experimentos para conhecimento, para que justamente a gente possa viabilizar da melhor maneira possível, certo? Então, como eu falei, estou falando agora para o que está na memória ainda, porque a reunião foi até 6h30. E nos próximos dias, primeiro, né, a gente vai estar oficializando isso, certo? Estou contando aqui, porque é praticamente a mesma coisa da prova, né? Quando as provas ainda não estavam para ser online, eu já estava falando que as provas seriam online. Então é a mesma coisa, certo? A gente não tem nada de martelo batido que as bancas vão ser online.
mas pelo que o pessoal apresentou para a gente de feedback de cima, a instituição está muito preocupada com a segurança de todo mundo, certo? Está acompanhando aí a questão pública e a gente já vai começar a ter essa questão de fazer o levantamento das informações relacionadas aos alunos. Cada caso é um caso, certo? Dar o suporte necessário que vocês precisam para acompanhamento, dar o suporte necessário que os professores, os orientadores precisam para acompanhamento e tornar, digamos, da melhor maneira possível para que tudo ocorra dentro da normalidade, certo? Então, em relação às minhas provas, por exemplo, tudo ocorreu na normalidade, certo? Eu não tive nenhum incidente com nenhum aluno nem com a turma. Mas as bancas é um processo mais complexo, porque é muita gente diferente, em muitos horários diferentes, com condições diferentes de participação, certo? Então, nos próximos dias aí, a gente vai estar rodando, eu vou estar disponibilizando para vocês, já solicitei a pessoa da coordenação, um formulário que eles vão estar rodando para TCC2. Então, esse mesmo formulário vai rodar para vocês, achei até melhor ser o mesmo formulário, para que a gente possa fazer esse suporte. Mudando um pouco de assunto, ainda mais dentro do tema, eu voltei a corrigir hoje algumas introduções de vocês, tá certo? E vou dizer logo, né? Eu não deveria dizer, mas vou dizer logo. E eu estou fazendo um relatório, certo? Posso tornar público depois isso, vou estudar uma forma, das projeções de defesa de vocês, tá certo? Então, estou mais ou menos, é um relatório pessoal, certo? Não é um relatório institucional, não é um relatório oficial. Estou projetando, utilizando rubricas minhas, certo? Rubricas qualitativas minhas, que mais ou menos está apto para defender mediante o que recebi da introdução. Ah, Hugo, mas eu só mandei a introdução, só olhar na minha introdução você não sabe se eu estou pronto para defender. Você não pode dizer que eu não estou pronto. Como eu estou falando, é uma projeção. Então hoje já adiantei mais 10 trabalhos. Peguei aí de 11 da manhã a quase 4 da tarde, certo? Pegado mesmo. E já adiantei alguns. Estão faltando aí mais ou menos uns 10 a 14 trabalhos, mais ou menos. 15 trabalhos. Então alguns de vocês já estão nas pastas lá no Drive, certo? Dentro da entrega de introdução, a cópia corrigida. Para quem não se ligou ainda, como é que eu faço? Eu baixo a versão que você depositou lá, pega aquela versão, corrijo, gera uma nova correção, aliás, gera uma versão corrigida, e subo para a mesma pasta que você depositou a versão corrigida. E boto lá no rótulo do arquivo, corrigido, meu nome e a data da correção, certo? Então, alguns alunos eu já botei hoje, no caso, já atualizei hoje. Alguns eu vou continuar amanhã, certo? Amanhã à tarde eu recomeço essas correções. Mas, de antemão, certo? Tá mais ou menos dentro do que eu esperei, né? No dia a dia a gente vai tendo novidades, certo? No dia a dia a gente vai tendo esse feedback em relação às aulas, certo? Em relação às bancas também, certo? Há a grande possibilidade também da gente não voltar dia 18, como você imagina. Então, isso não acontecendo, eu já vou fazer um planejamento para TCC1 também. Estou aproveitando esse meu insight aqui, TCC, para falar logo, mesmo gastando esse tempo de aula de ar, certo? Tive uma ideia bem interessante que o pessoal de TCC2 está fazendo. A gente pode planejar aqui com vocês, que é o ensaio das bancas, certo? Então, o pessoal do TCC2, eles têm o prazo de entrega final até dia 11, certo? Então, a galera tem até segunda, terça, para entregar a versão final para a defesa, certo? E eu pensei em duas situações. Primeiro, vários de vocês eu já recomendei assistirem bancas semestre passado, né? A gente estava nas bancas, vocês eram PCs, certo? Eu até prestei atenção em alguns, precisavam de horas, e entraram nas salas aí, assistiram a banca e saiu, certo? É a mesma coisa que eu recomendo agora, né? Então, a gente pode agendar um dia lá em TCC1 na terça-feira, para vocês apresentarem, e cada apresentação a gente faz uma avaliação, certo? Eu vou dar essa sugestão na próxima semana eu finalizo citações diretas e indiretas, e a gente agenda, certo? Esse ensaio de apresentações de vocês, para quem estipula apresentar, certo? E quando as datas de TCC dois saírem, a gente, eu falo para vocês, para que vocês justamente possam fazer essa mudança.
Aí a Manuel tá perguntando aí, né? Manuel Honório. Bicho, até você entregar a versão final pode alterar. Não tem problema não. Inclusive eu corrigi a sua hoje. Dá uma olhada lá no Drive, certo? Que eu botei várias observações no teu documento. Então acho que no mais era isso, certo? Então, espero que todo mundo aí consiga continuar. Desculpem até minha insistência, né? De estar aperreando em relação a isso, mas porque a gente tem que dar esse suporte a vocês, né? Fala, Alisson. É, exato, né? Eu vou responder a pergunta dos dois aí, certo? Primeira de Douglas aí. Lá na, lá na, lá na, lá na entrega de Douglas, aliás, na entrega de dia 11, vocês têm que entregar a primeira versão da revisão de literatura, certo? Entendam. Não é a versão final de defesa, é o status atual que vocês têm de literatura, certo? E até agora essa data não está adiada. Eu vou conversar amanhã com a coordenação de curso e na segunda-feira, certo? Vou negociar amanhã essa extensão desse prazo. E na segunda-feira dou um retorno para vocês em relação a esse prazo que está para dia 11 agora. Mas a priori, esse prazo está mantido, certo? Em relação ao resumo, né? É uma versão também parcial do resumo. Como eu falei nas aulas anteriores, o resumo geralmente a gente faz por último. Certo? Mas para a gente ter um controle assim, de produção que vocês estão fazendo, é a primeira versão sim do resumo, certo? Então já fica a dica que vocês produzirem. Aí Deus deve, aproveitando do dia Manuel, também tem uma pergunta. Diga, jovem, qual é a sua pergunta? Bora que eu tenho que começar a aula de ar. Pode, até você entregar a versão final pode mudar sim, não tem problema não. Que é algo que eu tô vendo que muita gente tá fazendo, né? Tem muita gente que eu tô percebendo aí que tá começando uma monografia e tá virando um artigo, certo? Não tem problema não. É, digamos assim, no contexto acadêmico, da Unip não tem diferença não, não tem diferença qualitativa e de importância não, entendeu? O importante é que você tenha o documento para independente de ser TCC ou ser artigo. É o que eu já disse algumas aulas atrás, né? O artigo ele é mais rápido para vocês produzirem, entendeu? O TCC é um documento maior, um documento que o escopo do trabalho também pode ser maior, e o artigo é mais resumido. Então, cada um tem seus pontos positivos e negativos, né? Então, fica a dica aí, beleza? Então, a priori, o prazo está mantido. Aproveitei o fim de semana para escrever, certo? Tá todo mundo em casa, né? Eu sei que tem vários de vocês que estão trabalhando. Mas, nesse primeiro momento aí de 2021, queime aí o fim de semana para escrever, certo? Sábado e domingo todo mundo quer assistir filme, todo mundo quer ficar bem. Mas aproveite que você já está em casa, não pode sair todo jeito, né? Tá tudo trancado, praia, barzinho, essas coisas, certo? Aproveite para escrever. Então, eu voltando aqui para a parte de A, ontem eu tinha começado a questão de busca, né? E falei um pouco sobre a importância de busca para. Deixa eu adiantar aqui. Mentira que minha internet vai travar agora. Passou. Eu tinha falado de busca em relação ao que era a busca, certo? Deixa eu ir passando aqui que a internet tá lenta hoje. Eita, menino. Está complicado. Tinha falado o que era a busca, certo? E as etapas do processo de busca. Deixa eu só printar a tela aqui rapidinho para ver quem é que está online aqui, certo? Deixa eu printar mais uma vez outro pedaço de tela aqui. E tinha falado que a busca ela se resume aí, certo? A algumas etapas, né? No caso, primeiro a formulação do objetivo, certo? Relacionado a qual problema você quer resolver.
Outro aspecto relacionado à própria busca, né, que é a execução da mesma, certo? Para o processo que a gente também quer resolver, e a execução da mesma. E que as buscas, elas teriam, no caso elas têm aí, alguns fundamentais para que elas possam ser construídas. Então, a busca, de uma maneira geral, ela não é entendida como sendo um algoritmo, nem como sendo um processo. Ela é, na verdade, a composição desses elementos, certo? Ela é a forma pela qual você compõe as tarefas ou ações para resolver um dado problema, uma dada situação pela qual a gente constrói. Considerando o estado inicial, certo? Que é o princípio, o pressuposto para que você possa iniciar esse processo de busca, certo? Então, você pode considerar elementos, você pode considerar variáveis, você pode considerar padrões, enfim. Cada pressuposto de busca vai depender da estrutura da mesma. Sei lá, supondo que você vai utilizar, a gente vai ver daqui a pouco, busca em nível com interatividade, né? Então você vai considerar a quantidade de interações, a quantidade de níveis que você percorre, aí já são características para o estado inicial. Ah, mas eu não vou considerar interatividade ou níveis, vou considerar a quantidade de saltos. Então vai depender da forma ou da estrutura de busca pela qual vocês setam para que o processo ocorra. As ações da função sucessor, certo? Então, qual o processo, qual o passo a passo pela qual aquela busca ela se decompõe, ou pela qual ela pode ser realizada, certo? O teste, para comparar se de fato você teve algum retorno efetivo quando você executa aquele processo de busca. Por fim, o custo, que eu também tinha falado ontem, na verdade, encerrei ontem esse próximo slide aí, que é relacionado à questão da metrificação, certo? E a gente pode atribuir, dado um determinado escopo, dado um determinado critério, ou critérios, na verdade, certo? Para cada área que você aplica, você considera critérios diferentes para aplicação daquela, para execução daquela busca, né? E encerrado ontem na questão da aplicação desses critérios para o exemplo que a gente tinha falado do aspirador de pó e as características dele. Então, entrando aí no primeiro tipo, certo? Na primeira categoria, na verdade, de busca. A primeira categoria de busca ela é conhecida como busca cega. Como o próprio nome já fala, certo? É uma busca que utiliza como princípio a exaustividade e o não determinismo para conseguir obter o objetivo, alcançar o objetivo, certo? Considerando custos que podem variar de acordo com o programador. Então, é aquele famoso atira para todo lado, conta com a probabilidade para conseguir alcançar o resultado, certo? Então, a busca cega atualmente, ela não é que ela está em desuso, né? Mas ela perdeu tendência, certo? Ela perdeu força, porque surgiram novos modelos de simplificação, certo? Ou de otimização da própria busca, no caso do próprio processo, ou dos processos de busca, na verdade. Então, a busca cega ela foi uma busca que ela foi utilizada durante vários tempos, aí na década de 90, até perto dos anos 2000. Quando o pessoal começou a utilizar outros conceitos, tais como heurística, como probabilidade finita, como probabilidade por grafo, né, que a gente chama de definição de grafos, aí o pessoal deixou de criar, né, de definir algoritmos, o processo a partir dessa perspectiva, certo? E começou a parametrizar mais a busca para ter um melhor controle. Então, a busca cega, uma primeira característica dela, é que os parâmetros de controle dela são muito genéricos, são muito abstratos. Se você não delimitar ou deixar esses parâmetros abstratos ou genéricos, você pode ter um retorno do objetivo, um tempo, um processamento extremamente desgastante, extremamente ocioso, certo? Dependendo do tipo de visão que você tenha. Aí no segundo parágrafo até falo, não nó representa um ponto, então, subtende se você está ou numa teia ou numa árvore, certo? São as duas estruturas mais. Quando eu falo uma rede, né? Uma rede de nós, uma árvore, certo? Que é o que sintetiza essa relação que existe entre os elementos pela qual você vai buscar. Então, imagina aí uma hierarquia de um arquivo, certo? Uma estrutura de diretórios do Windows, ou do Linux, ou do macOS, né? Todo mundo vai ver lá que tem sistemas operacionais de maneira geral, né? A gente tem uma estrutura raiz, certo? E a estrutura raiz ela é composta em subníveis, subpastas, ou enfim, ou fios, ou galhos, como vocês queiram chamar, certo? Então, a gente pode entender como sendo um exemplo, não de busca cega, mas de uma decomposição hierárquica, né? A gente tem aí um mapa de um site, dentro do próprio site, né? No MapLink. Hoje em dia o pessoal não usa mais tanto, mas antigamente o pessoal usava, né? Que é a decomposição a partir de estrutura de árvore, da estrutura de um site. Dentro do próprio navegador, né? Dentro do próprio buscador, Google.
o Yahoo, entre os engenhos de busca. A decomposição das URLs também segue esse processo dentro das rotas, né? Então, muita gente pensa que o retorno dos sites, quando a gente faz uma busca, é dado as rotas das redes. Não necessariamente funciona assim. Tem esse custo, tem essa tarefa, essa regra, claro. É mais fácil aparecer um site que está em João Pessoa do que está nos Estados Unidos para você. Mas também tem a questão de outros elementos que a gente também sabe, né, como relevância, proximidade, enfim, outros elementos que o Google considera para que ele também percorra e traga esse retorno. Então a busca ela se utiliza dessas estruturas de dados que a gente está acostumado a estudar, certo? E elas são aplicáveis utilizando esses pontos, né, ou cadeias de nós que estão relacionados. Então, um site pode estar diretamente ou não relacionado com outro site, certo? Desde que você tenha a condição de que, dado um percurso que você realiza em um nó, você consiga chegar no próximo. Então, não é que você tem que entrar no site para chegar no próximo, mas eles podem estar entrelaçados entre si a partir de quaisquer elementos ou quaisquer outros nós que você considere. Como eu falei, seja uma rota, seja um link, seja um domínio, né, ou qualquer outra estrutura. As principais estratégias que o pessoal usa para busca cega, né? Essa professora aí, que ela é da UFPE, Patrícia Tedesco, que ela é especialista nessa área, e Germano também, que é professor lá, eles elencam aí, certo, entre outros autores, 4 principais características ou estratégias de busca cega. Então é aquela que o algoritmo ele percorre exaustivamente, não considerando, digamos assim, como é que eu vou falar assim, uma sistemática iterativa, certo? Que você sistematiza a busca, você divide a busca, ou você complementa a busca, ou você percorre a busca dentro da busca, certo? Então, é uma busca que ela é totalmente linear e ad hoc, ela segue um padrão de exaustividade como estratégia de retorno. Então, a gente tem, vou falar de cada uma separadamente, certo? A gente tem a busca em largura, que é o primeiro tipo, né? A busca de custo uniforme, certo? Pelo próprio nome, acredito que vocês já deduzam, né? Como funciona. A busca em profundidade, que foi muito difundida aí nos anos 2000, certo? E a busca com aprofundamento iterativo. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um. Quem tiver dúvidas aí, só vai falar, certo? No chat. Então o primeiro tipo, a busca em largura, ela é um clássico da literatura, certo? Utiliza como notação, como estrutura de representação, uma árvore, certo? Que é um grafo. Então, a busca em largura, ela utiliza o grafo como fonte de referência, hierarquizando os seus nós para que eles possam ser percorridos a partir de uma estrutura de árvore, certo? Então, considere aí, todo mundo visualiza o mouse aí, né? Acho que sim. Então, considere aí uma varredura que ela é realizada a partir de uma regra de profundidade, certo? Então, o nó raiz está na profundidade aí que a gente chama profundidade 1. Aliás, profundidade 0, perdão. E essa profundidade 0, à medida que os nós vão descendo na árvore, certo? Você vai tendo uma profundidade que ele vai percorrendo um novo nível, né? Essa palavra profundidade foi a tradução mais próxima que a gente teve de nível, que não é level, certo? Level é outra coisa, para percorrimento, para percorrer essa estrutura. Então, a gente tem aqui uma busca interativa recursiva à esquerda, né? Todo mundo já pagou o compilador, sabe o que eu estou falando, em que a gente vai percorrer todo o lado esquerdo de cada nível, para poder, a partir daí, percorrer o lado subsequente, que no caso vai ser o lado direito. Então, eu percorro primeiro o lado esquerdo, depois o lado direito de um nível. Depois desse, para o próximo nível, percorro o lado esquerdo, depois o lado direito desse nível, e aí, no caso, sequencialmente, a gente vai percorrendo isso aí. Observe esse exemplo aqui, né? A gente está na raiz, certo? Nessa segunda árvore aqui, a gente vai para o lado esquerdo, no caso, percorre o lado esquerdo. Quando ele percorre esse lado esquerdo, ela volta, certo? E percorre o lado direito. Então, observe aí que no próprio lado, no próprio nível 2, né? Profundidade 2, enfim, como vocês queiram chamar, ela percorre pelo menos 2 vezes, porque ela vai ter que descer, certo? Não faz assim, ó, no triângulo não. Volta para a raiz, por quê? Porque não tem nenhuma ligação, não tem nenhum arco ligando os dois nós da árvore. Então, se você tiver, sei lá, na profundidade 10 e fechar o último laço do lado esquerdo, e supondo que ele vai ter que percorrer todo o lado esquerdo antes, e só
da primeira profundidade, o primeiro fio do lado esquerdo, ele vai ter o último fio do lado direito do último nível de profundidade, ele vai ter que subir todo o lado esquerdo para depois descer para o lado direito, certo? Então, tá no nó, esquerda, sobe, aí desce direita. A mesma coisa aqui, ó. Tá no nó, desce, certo? Esquerda, volta. Não tem mais nenhuma esquerda, aí ele vai percorrer lado direito e segue e volta novamente, certo? E aqui o último exemplo, ó. Então ele vai descer todo o lado esquerdo, esquerda, esquerda. Aí finalizar a esquerda, vou voltar para quem? Para o lado direito que está mais à esquerda. Então sobe, esse é o lado direito que está mais à esquerda, varri. Então volto. Aí volto para cá novamente. Desço para o lado esquerdo, direito, quem é que está mais à esquerda? Esse aqui. Percorri esse aqui mais à esquerda, lado direito, volto novamente. Aí vou percorrer o lado mais à direita, que está mais à direita agora, certo? Por isso que ela é chamada busca em largura, porque ele vai percorrendo da esquerda para a direita, só que em profundidades diferentes, ou seja, ele vai subindo e descendo, certo? Sem contar ou sem custear esse esforço. Então, se a gente for contar, né, o salto, a quantidade de saltos que ele dá, se torna até redundante. Por quê, ó? Porque ele desce uma vez, duas vezes, ó. Aí 3, 4, certo? Aí 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí tá no último, que é o 10, ele vai voltar para o nó raiz 11, 12. Então, ele vai dar aqui 12 saltos para percorrer aí. Quantos nós aqui a gente tem aqui? 6, 7 nós. Então, observe, você tem aí 7 nós, né, os 7 pontos, e ele vai percorrer 12 vezes, vai saltar 12 vezes, ou seja, o dobro, praticamente, certo? Para que justamente ele tenha esse retorno. Então, como eu falei, se a busca ela não tiver nenhum critério, percorra até 4 níveis, 4 profundidades para que você tenha um retorno. Se você não tiver um retorno, você volta. Que nem como eu falei na aula passada, os roteamentos, né? O RIP, que é o protocolo de roteamento dos vizinhos, né? Ele mapeia as tabelas de rota dos vizinhos, os roteadores vizinhos. Então, o RIP ele considera até 16 saltos de roteamento para ele considerar o pacote perdido. Então, já é no caso, um roteamento com métrica, tem uma interatividade. Ele vai ter uma métrica para que ele considere como, digamos, parâmetro custo para que esse retorno ele seja calibrado, esse retorno ele seja cadenciado. Diferente aqui que não, você vai percorrer e esse percurso que você realiza, certo? Ele não vai ter nenhum critério para que possa ser realizado. Então, a busca em largura ela é uma busca que, de certa forma, ela vai ser sempre completa, dado que você tiver na profundidade, digamos assim, que a largura ela puder te gerar, certo? Então, quanto mais larga for a árvore, maior vai ser a profundidade e também maior vai ser a busca. Em compensação, o retorno, certo? Ele também pode ser muito custoso, dado que você pode percorrer, sei lá, considera uma hierarquia que é não reconhecida pelo algoritmo pela árvore, né? Então você pode ter um percurso aí muito longo e um retorno muito longo e um dado percurso da árvore que você não tem perspectiva de ter retorno do resultado. Então o resultado ele pode estar em uma combinação, sei lá, matricial da árvore, certo? Com profundidade e nó específico que, dado um algoritmo que tem, sei lá, um plano cartesiano, uma binaridade de consulta, né? Consulta por nível e por nó, por profundidade de maneira iterativa, já poderia, né, otimizar essa busca do que você simplesmente buscar, certo? Profundidade a profundidade, nó a nó, considerando uma recursão à esquerda, alinhada mais à esquerda, certo? Então, ela não é que não seja boa, né? Quando ele pergunta isso é ótimo. Mas vai depender bastante, certo? Da profundidade da busca que você vai realizar. Então, é porque a maioria de nós aqui, a gente nem chega na segunda ou terceira página de busca de um site. Quando a gente faz um site, a gente busca um site no Google, né? Sei lá, você bota o string de busca lá no Google, quando chega na terceira, quarta página de retorno, já tem temas que só tem diferente, tá entendendo? Então, vocês terem ideia, a gente mesmo tem um critério de retorno. Imagine você percorrer assim 10, 15, 20 páginas, certo? Porque você não tem um critério de parada. Então, vai ser exaustiva, certo? Então, o custo, ele não é decrescente. Ele vai depender, certo? Ele vai crescer ou decrescer mediante a profundidade dos nós que a gente
Tem, já é um pouquinho diferente da de custo uniforme, porque a de custo uniforme ela também vai ser de profundidade, só que a profundidade ela vai ter lá, certo, um mapeamento, enfim, de valores, ou um vetor custo, que a gente chama custo de distância, certo? Em que cada salto, em que cada percurso, ele vai ter um peso. Então esse peso, ele vai ser uma função, certo, que a gente vai gerar, que vai contabilizar a quantidade de custos, ou, enfim, a quantidade de saltos de custo que você atribuiu, ou qualquer outra operação aritmética que você considere como sendo relativa à profundidade que você percorreu. Então, quanto mais, digamos, níveis você descer, maior tende a ser o custo que você vai ter para ponderar esse retorno que a gente vai trabalhar. Né? Então, observe aqui que a árvore ela vai ter aí, né? Para cada nó aqui você vai ter como se fosse um custozinho, certo? E à medida que esse custo ele vai, no caso que a árvore ela vai se expandindo, esse custo também vai se expandindo. Então, são critérios que o algoritmo ele vai ter que caracterizar de acordo com o programador. Se o programador enxerga que um custo 30, um custo 40, já é um custo que está fora do padrão de otimização de um dado algoritmo, né? É o que a gente, por exemplo, o pessoal que trabalha com aprendizagem de máquina, para detecção de padrões, né? Então, tem padrões que estão totalmente fora da curva, certo? Do intervalo de confiança, daquele tipo de determinado de reconhecimento, certo? Que você queira detectar. Então a árvore ela trabalha mais ou menos nessa perspectiva, né, de que a delimitação do retorno ela vai depender da delimitação do custo que você atribui para que ela possa descer ao longo das árvores, no caso ao longo da árvore, na verdade, né? Então é uma busca em largura também, só que ela não considera o espaçamento da esquerda para a direita, ela corre da esquerda para a direita, mas não necessariamente pode fazer todo o percurso. Se você, sei lá, desce, volta, e estourou aquele custo, ou aquela função de custo que você atribuiu, o próprio algoritmo ele vai ter esse retorno. Por isso que ele chama uniforme, porque é um valor que vai estar fixo, certo? Ou uma cadeia de valores, um espaço de valores que vai estar fixo, pela qual você vai ter que ter o retorno. Ela é completa assim, por quê? Porque você vai calibrando os custos à medida que a interatividade ela vai atribuindo. Então, é muito comum, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Lá em 2017, eu fiz com o pessoal lá da fábrica. Eu acho que aqui dessa sala participou, que eu me recorde não. A gente fez um software de sistema de ponto por função para o pessoal da polícia. Tu não estava nesse projeto não, né, Manuel? Acho que não, né? Não lembro se a Manuel estava nesse projeto. Não, não participava de. E não estava não. E a gente fez um software de ponto por função. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né, de ponto por função. Ponto por função é você contar a quantidade de funcionalidades que o software ele vai ter, certo? E equalizar um preço para aquela funcionalidade para atribuir um preço para o software. E a gente usa um guia chamado IFPUG, que é um guia de normalização, certo? Da Nesma, que é tipo uma PMI da vida, certo? Só que para a PF. E a Nesma, ela disse que para que você tenha um custo, digamos, efetivo de mercado, você tem que rodar pelo menos 20 vezes aquela contabilização. Ou seja, eu tenho que contar ou rodar 20 contabilizações de 20 projetos para que a minha métrica ela esteja calibrada, na calibração, certo? Então pega esse mesmo exemplo aqui de que a gente falou de busca de custo uniforme, porque na primeira vez que você percorre, né, vamos supor aí que tu pode percorrer até uma métrica de 40 ou 60, 40 ou 60 saltos, vamos chamar assim, usar essa palavra aqui, certo? E tu percorre 100 e tu não teve teu retorno. No próximo tu percorre 30 e teve um retorno. No próximo tu percorre 250 e não teve retorno. Então, você vai percorrendo e a partir dali você vai delimitar um custo, que ele vai ser um custo intermediário, seja ele mediano, a partir de moda, a partir de desvio padrão, ou da variância, vai depender da métrica que você escolhe, né? E ele vai ter que ter uma confiança determinada, certo? Mediante esse custo que vai ser um custo padrão. É por isso que quaisquer ações, digamos assim, de calibração, detecção, ou de sensibilidade, ou de confiança, ou de sensibilidade e acurácia, você vai ter que trabalhar com estatística, né? Porque ele vai te dar, dado uma cadeia, dado a complexidade pela qual você vai percorrer, quão, digamos assim, confiável é aquela métrica que você vai estar utilizando. Então, a própria PF, ela também vai ter que ter estatística, a aprendizagem de máquina também vai ter que ter estatística, certo?
A busca com custos variáveis também vai ter estatística. Então, um exemplo prático da busca com custo uniforme seria isso aí. Você tem lá funções de código-fonte que você vai verificar de acordo com a complexidade do projeto. Então, dada a complexidade de um projeto, pode não ser a mesma para outro, certo? Isso vai variar bastante de acordo com o tipo de estrutura de retorno que você tenha. E ela é ótima quando você vai ter esse custo ele sendo calibrado. Então, sempre a métrica posterior que você delimite e que ela seja aceitável, certo? Que eles chamam, no caso aí, de sucessor, né? Ela for maior do que a profundidade que você percorra. Então, quanto mais profunda for a árvore, com mais profundos forem os níveis que são aceitáveis para você ter um retorno e a incidência de retorno seja efetiva, né, para a quantidade de vezes que você busca, com certeza a otimização ela vai ser considerada uma busca ótima, certo? Então, eu até comento aí, o custo do caminho não é o mesmo, não decresce, né? Porque justamente vai depender desse percurso, desse padrão que a gente pode trabalhar. Outra característica, né, que de certa forma nem é largura nem é iteratividade, é uma busca que ela se baseia totalmente em profundidade, certo? Então, ela não é largura por quê? Porque eu vou reexplicar novamente para vocês não misturarem. Porque a largura, ela percorre os níveis, ó. Para quem perdeu aí, certo? Preste atenção na tela. Então, eu desço nó esquerdo, volto, depois faço nó direito, ó. Então, é a largura, ó. Eu percorro a largura da árvore, certo? Não é descendo a árvore inteira. Para cada nível que eu tenho, eu vou percorrê-la da esquerda para a direita, só que descendo hierarquicamente. Então eu faço assim, ó, nessa última aqui, né, que é a que está montada. Eu faço aqui, certo? Aí vou para mais à esquerda, aí volto, aí vou para mais à direita, certo? Então eu faço esquerda e direita em cada nível, a mesma coisa. Se eu tivesse aqui, eu faria esquerda e direita, volto, esquerda e direita. Eu vou percorrendo esquerda e direita o nível, certo? No caso, a largura da árvore. E a uniforme, ela também pode ser aplicável nesse contexto. Como ela também pode ser aplicável na profundidade, que já é diferente. Por quê? Porque eu já não vou percorrer a largura, vou percorrer, como o próprio nome já fala, vou até no mais baixo nível de cada, digamos, lado que eu vou ter a minha estrutura da minha hierarquia de percurso. Então, observem aí esse primeiro nozinho que está aqui, certo? Aí vai para o segundo nó aqui. Aí eu vou para a profundidade mais à esquerda que eu vou ter, para depois ir para a profundidade mais à direita que eu vou ter. Não é largura, é profundidade. Ó. Aí eu faço, ó, esquerda, beleza. Todo nó esquerdo. Esse nó esquerdo tem mais algum nó esquerda. Vai para essa árvore do lado de cá. Aí observe que a gente já vai ter, ó. Todo nó mais à esquerda que esse carinha aqui, certo? Esse carinha aqui, ele tem um nó mais à esquerda, tem. Que esse último carinha aqui, ó. Então observe que eu estou o nó mais à esquerda da árvore. Esse carinha aqui tem algum nó mais à esquerda? Não. Aí eu vou percorrer o quê? O nó mais à direita, certo? Do nó mais à esquerda. Por quê? Porque eu ainda estou no nível mais profundo da árvore. Aí passando para a próxima figura, ó. Quem é o nó mais à direita? Esse carinha mais à esquerda. Esse aqui, ó. Certo? Então, estou aqui. E agora eu vou para o lado direito da árvore, ó. Que é esse carinha aqui, ó. Aí, ó. Vim para o lado direito da árvore, que é o nó mais à esquerda. Aí percorro. Aí depois vou para o lado mais à direita, do lado mais à esquerda. Aí percorro também. Percorri, aí vou voltar todo o lado mais à esquerda. Para começar agora o lado mais à direita. Porque eu já fechei todo o lado mais à direita. Ó. Aí desci para esse lado mais à direita. Quem é o carinha mais à esquerda do lado mais à direita? Aí desço para esse aqui, ó. Quem é o carinha mais à esquerda do lado mais à direita? Aí desço para esse carinha aqui também, ó. Percorri todo o lado mais à esquerda, do lado mais à direita, sim. Agora eu vou pro lado mais à direita, do lado mais à direita. Aí quem é aqui agora? Esse carinha aqui, ó. É o lado mais à direita, do lado mais à esquerda. Percorri, agora eu vou pro lado mais à direita, do lado mais à direita, porque eu não tenho ninguém mais à esquerda, certo? Subo novamente, aí vou mais à direita, certo? Aí agora mais à esquerda já foi, vou pro lado mais à direita, lado à esquerda já foi, vou pro lado mais à direita. Então, é confuso porque a gente não está acostumado, porque a gente tem o hábito, né? A gente aprende na faculdade, na maioria das vezes, tem a lógica de percorrer a largura e não tem a lógica de percorrer
em profundidade, só para não perder o raciocínio, vai, Manuel? Então, assim, hoje em dia tem muitos algoritmos que, dependendo do tipo de dataset, do tipo de base, do tipo de domínio, do tipo de esquema de banco de dados, do tipo de hierarquia de informação que você utilize, certo? Pode ser uma ontologia, pode ser um... Agora faltou o nome da sigla, que é a base de um MG, de um banco de dados, de um conector de banco de dados, de uma API, certo? Elas estão hierarquizadas com padrões de acordo com o tipo de estrutura que você calibra. Então, o que se chega mais perto dessa hierarquia são os padrões de projeto que a gente aprende. Então, o padrão de projeto ele não é ensinado só para você padronizar a legibilidade do código-fonte, mas também para você padronizar a prescrição hierárquica que existe na relação entre ele, para que quando você for passar um debug, uma leitura de discurso de texto, uma leitura de heurística de código-fonte, qualquer outra estrutura que você percorra, uma hierarquia relacional, certo? Ela serve para isso. Então, qual o objetivo principal? Para fechar, para a Manuel falar. Como é que a gente hierarquiza a informação, dada uma relação que vai ser criada dentro dessa informação, certo? Então, um exemplo prático, um exemplo clássico que a gente tem disso, é a orientação a objeto, que você praticamente hierarquiza a partir de objetos todos os elementos que você decreta, certo? A partir do código-fonte. É por isso que a linguagem orientada a objeto ela é acoplada, né? No caso, ela é relacionada, porque você mesmo delimita essa hierarquia que vai ter, diferente de outras linguagens, como a linguagem estruturada, como a linguagem interpretada, entre outros que a gente queira delimitar. Fala, bicho. Só para perguntar, esses tipos de busca está tudo relacionado com a árvore binária lá de estrutura de dados, né? Praticamente a mesma coisa. Ah, tá, com certeza. Árvore binária, boa pergunta. Eu falo isso lá no P4. Acho que vocês não lembram, mas eu falei lá no P4. A árvore binária ela é uma estrutura de dados. Beleza, porque ela foi implementada nesse formato, certo? Mas a árvore binária ela é um grafo. A estrutura formal dela é um grafo. Então, Emanuel, quando você fala estrutura de dados, é porque a gente pega essa notação, né, lógica de pensamento, pega o pé da letra da palavra, certo? Estrutura é o que a gente tem aqui, uma estrutura de árvore. De dados. Então, dados é o quê? Informação. Então, como é que a gente organiza, como é que a gente representa a informação e como é que essa informação ela pode se relacionar? Tu tá entendendo? Então, existem milhões de algoritmos aí que tem uma árvore com um princípio de hierarquia. Mas existem outros algoritmos que, na verdade, não é nem uma árvore, é um próprio grafo, certo? Palavras. Existe um algoritmo chamado algoritmo estrela, não sei se já ouviu falar desse algoritmo chamado algoritmo estrela, que é outra forma também, certo? Você representar, entre outros vários tipos de estrutura de representação da informação, que não caracterizam estrutura de dados implementável, certo? Mas também que pode virar. Hoje a gente tem hash, fila, lista, pilha, fila encadeada, hash duplo, né? Enfim, outros tipos de estruturas que são as estruturas mais comuns, mas pode existir na literatura de complexidade de algoritmo, né, que é NP complexo, estruturas de dados, no caso estruturas formais, pelas quais ainda ninguém implementou, mas que no futuro pode otimizar um processo de busca, um processo de inserção de dados, um processo de remoção de dados, tá entendendo? Ou qualquer outra forma relacionada de informação que a gente tenha, que otimize, enfim, qualquer operação computacional pela qual a gente cria. Então, acho que o conceito digamos, o conceito básico de representação de busca, ele serve para muita coisa, entendeu, Manuel? A própria questão, se vocês pegarem aí a questão do processamento de linguagem natural na computação, né, no caso da inteligência artificial, que vocês viram lá em compiladores, não observe que a análise sintática é baseada também em uma árvore. Por quê? Porque se universalizou no ser humano, pelo menos boa parte dos seres humanos, né, que a gente aprendeu essa lógica de leitura da esquerda para a direita. Você está entendendo? E de cima para baixo. Então, notoriamente, a estrutura mais próxima dessa representação é a própria árvore também. Mas podem existir outras representações que formalizem, né, outro tipo de comportamento que a gente desenvolve no nosso dia a dia, que não seja possível, até seja, mas seja possível ser representado de forma melhor,
a partir de outra estrutura formal. Eu não conheço nenhuma estrutura, posso até pesquisar para vocês, isso foi até interessante a gente discutir isso. É uma estrutura que, por exemplo, o algoritmo estrela ele representa. Dou até a sugestão que vocês pesquisem, né? Quem não ouviu falar, o outro tipo de algoritmo que tem outra denominação formal, você está entendendo? Não é uma denominação formal geométrica, mas tipo assim, que não seja árvore, que não seja estrela, que não seja fila encadeada, né? Que é aquele que pega aquele círculo, né? Que aquela representação circular, que no caso a gente tem a filha circular. Pronto, a própria filha circular é outro exemplo também de uma busca que pode ser muito limitada, certo? Que a não ser que você tenha nós que sejam dinâmicos, né? Interligados entre filhas circulares, que, como por exemplo, a cadeia de tabelas de roteamento, né? Que é uma rede de nós, eu não consigo enxergar nem outra estrutura que ela dê complexidade ou otimicidade de resolução de problemas a partir de uma dada estrutura. Então, é algo que a inteligência artificial, atualmente, ela também é em busca, certo? Confesso que eu conheço pouca gente que pesquisa isso, porque é muito relativo mais a complexidade do que a própria inteligência artificial, de fato, entendeu? É muito formal ainda, é muito Turing, é muito autômato isso ainda. Para IA é mais a questão da própria implementação. Você pegar uma estrutura dessa e a partir dela você implementar um algoritmo que representa uma forma de pensamento que pode agregar um tipo de, enfim, de resultado, seja para aprendizagem, seja para raciocínio, seja para o conhecimento de maneira geral. Acho que a maioria de vocês deve ter entendido isso aí, né? É... Vou finalizar nessa última aí, essa gente para heurística. Heurística é terça-feira, certo? Então a busca em profundidade ela não é completa. Por quê? Porque às vezes você pode achar o teu retorno em um pedaço, né, digamos, com uma determinada profundidade, certo? E esse retorno, ele às vezes não é efetivo que nem um retorno que você poderia ter em outra estrutura, outra hierarquia da árvore, certo? Então, a primeira condição de parada, ela deixa de percorrer todo o restante do bloco de informação pela qual você tem. E nem necessariamente o resultado, o primeiro resultado que você tem, ele vai ser o melhor resultado, né? Então, esse termo melhor, ele é muito, mas muito relativo, né? Nem sempre a pizzaria mais próxima é a melhor, às vezes a pizzaria mais distante é a melhor. Então a busca ela também tem esse tipo de pegadinha. Vamos pegar um exemplo aí prático de busca de profundidade, o roteamento a partir de grafos, no caso o geoprocessamento, né? É que você pega, enfim, você vai botar no Google Maps um determinado local que você quer ir. E o mapa te dá sempre o percurso mais próximo, porque ele considera como custo inicial a distância, certo? Mas às vezes a gente sabe, não sei se alguém que já passou por isso, que o GPS bota o cara às vezes num canto meio suspeito, né? Um canto perigoso, um canto que não tem uma rua que não é asfaltada, uma rua que é estreita, certo? E por aí vai. Então, às vezes o GPS não usa métricas, certo? Que possibilitam ele ir em todas as rotas que estão disponíveis, no meio da favela também, né? Que estão disponíveis para que você possa percorrer e ter um retorno melhor. Hoje em dia a gente já tem uma melhoria relativa em retorno comparado antigamente, né? Porque ele já considera tempo de tráfego, né? Considera recomendação dos motoristas, né? O próprio Waze, né? Eu uso bastante o Waze. Pelo menos usava quando não estava no coronavírus, né? E até o próprio Waze ele engana. Eu lembro uma vez, estava na BR, já atrasado para ter uma reunião na Unip, e ali no trauma ele estava tudo parado ali, ele me botou para subir na Epitácio, certo? Castelo Branco. Quando eu cheguei na Epitácio, ele me botou para descer de volta na BR. Eu digo, pô, o Waze endoidou. Porque ele mandou subir na BR, depois mandou descer na BR. Quando eu desci na BR, desci de volta no engarrafamento. E eu confesso que eu não entendi. Ou foi uma pegadinha do aplicativo, ou a galera que estava dentro do software fez alguma coisa que enviesou o aplicativo para ele descer de volta na BR. Em vez de eu chegar atrasado, eu chegar atrasado duas vezes. Por causa disso, certo? Então ele não considerou as outras ruas, certo? Para esse cálculo. E me deixou ainda no primeiro retorno, no caso, o primeiro resultado que ele teve de rota, que foi a rota, aliás, é a rota sempre mais próxima, que é a BR-230, certo? Então, um exemplo prático de busca em profundidade foi isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade aí, certo? Acho que não, né? Então, deixa eu passar aqui.
último tipo aí, antes da gente entrar na busca heurística, que eu vou começar na terça, certo? Lembrando que esses 4 são 4 buscas cegas, então ela não tem critérios claros, né, de regulação. É a de aprofundamento iterativo. É aquela em que você impõe uma busca com um aprofundamento, certo? Só que a partir daí você classifica os níveis, ou classifica as profundidades mediante o tipo de caminho que você queira seguir. Então a busca ela tem uma descrição que ela é um pouco mais complexa, né? Relacionada à busca só com aprofundamento sem ser interativo. Estou só lendo aí, certo? Percorrer caminhos infinitos, respaldando o limite máximo, que é I, o L, né? Então, observe aí que ela já considera o limite máximo de profundidade, que é justamente o problema da busca com aprofundamento. Se você não limitar, ela vai percorrer eternamente, né? Para os caminhos gerados, em que o limite ele vai ter que ser maior do que a profundidade, certo? Logicamente, então, você não vai percorrer a mais do que a profundidade. Ele tem que fixar a profundidade I, certo? Então, profundidade ela é um acaso, certo? Ela é a priori, a profundidade, digamos, universal, não tem assim uma métrica para que você condense. E se você não chegou ao objetivo, ele recomeça. Então, é uma busca que ela, na verdade, ela pode gerar vários vieses, né? Ou falso positivo, ou falso negativo viés. Por quê? Porque ela pode percorrer um determinado tipo de interação, certo? E que o resultado está lá e volta. Como também ela pode percorrer um determinado tipo de interação que o resultado não está lá e ela volta. Então ela é completa por conta disso, porque ela pode dar um retorno positivo ou pode dar um retorno negativo. Ah, mas o retorno negativo é ruim. Aí vai variar de acordo com o tipo de métrica que você trata, certo? Nem sempre o tempo menor vai ser o tempo melhor. É isso que a gente já fala, né? E ela é ótima porque você condensa a quantidade de profundidades que você vai ter com a quantidade de interatividade que também você vai ter, certo? Então, os resultados, eles vão depender bastante da profundidade, não da questão da regra, né? No caso da métrica que você utiliza para que você tenha esse retorno, certo? Então, só finalizando aí, a busca cega ela é baseada em 4 tipos. Aliás, que são busca em largura, quando ele percorre a largura de cada nível. Custo uniforme, quando você percorre a largura, mas considerando o valor para que essa largura seja percorrida. E a busca em profundidade, que ao invés de você percorrer de maneira horizontal, você percorre de maneira vertical todos os níveis, certo? Sejam sem métricas, que é como a profundidade ela propõe, ou com métrica, que é o aprofundamento iterativo, quando você considera um limite para que, dada a quantidade de profundidades que você tenha, você percorra um limite X de níveis, que para você pode ser naquele momento suficiente, dado ou não os retornos positivos e negativos que vocês têm, certo? Estou só finalizando aí a aula. Na terça-feira, eu vou continuar a parte de heurística. Pajé, depende, cara. A melhor, assim, segundo os livros, vai ser a com aprofundamento interativo, que é a última. Porque você vai setando os níveis no mais, na maior hierarquia que você tem e percorrendo essas hierarquias de maneira, digamos assim, não é que é oscilatória, não existe essa palavra oscilatória, mas você oscila as profundidades, entendeu? E a de largura, ela pode ser que um determinado tipo de nível ele classifique a informação com aspectos diferentes. Sei lá, os primeiros níveis você tem informação mais subjetiva. Os níveis mais intermediários você tem informação mais congruente. Nos níveis mais aprofundados você tem informação mais objetiva, tá entendendo? Então é muito ao acaso, a busca cega é muito ao acaso. Na terça eu finalizo, na verdade, é uma heurística, certo? Que é o clássico. O heurística até hoje é um clássico da literatura, tanto de IA quanto a parte da engenharia de software. Enfim, usada na usabilidade, usada nas redes de computadores, usada na inteligência artificial. O prazo, a priori, de TCC1 está mantido, certo? Para segunda-feira. Amanhã eu vou conversar com a coordenação para negociar essa extensão, não é garantido. Mas aproveitem que vocês têm um fim de semana. As provas passaram, então tá todo mundo desocupado aí, certo? Para TCC. As bancas vão chegar, eu vou começar a projetar essas defesas, certo? E vou começar a entregar, finalizar, na verdade, a entrega das correções dos TCCs da introdução. Não esperem por mim para escrever. Vocês têm orientadores. Se não tiver conseguindo falar com o orientador,
comunique a coordenação de curso, certo? Mas não desistam. Tem alguns alunos que estão pensando em desistir, não desistam, porque é pior. A gente não sabe como é que vai ser 22, certo? Há essa possibilidade remota, certo? Pode acontecer, não estou dizendo que vá, da gente terminar até o semestre inteiro remoto. Aí como é que vai ser 21 se você terminar remoto e não defender? Até recondicionar o processo de ensino presencial vai demorar. Porque todo mundo está com medo de sair, todo mundo está com medo de se encontrar. Quando a gente se encontrar, vai ficar um com medo do outro, que é natural. Psicológico, todo mundo tá em processo de adaptação, certo? Então, qual é o conselho que eu dou? Aproveitem que vocês estão em casa. Na medida do possível, com a sanidade mental, com a saúde mental, que todo mundo tem ainda, né? Eu não tô zoando não, viu, João? Eu tô falando a verdade, viu? Que vocês aproveitem esse tempo, certo? Em casa, para que vocês tentem produzir, certo? Vamos imaginar a seguinte situação. E se voltar amanhã, por exemplo, vocês acham que vocês vão voltar... A gente vai voltar normal? Não vai, pô. Não vai. Por quê? Porque você vai ficar com medo. Vocês estão entendendo? Já era, Danilo, mas não pode ser assim não, cara. Se o cara se entregar é pior. Porque imagina aí, todo mundo voltando amanhã a assistir aula. Não, não é se entregar, mas tipo assim... não, eu sei que é realidade, mas imagina assim... Suponha que volta amanhã. Então não vai ser normal, vai ter um delay aí de adaptação. Vocês estão entendendo? Vê se vocês tentam entender. A gente tava de um jeito, aí a gente se adaptou para outro. E agora todo mundo já está numa zona, digamos assim, de conforto de home office, certo? Então, por mais que você estranhe ainda, mas você já está na sua rotina dentro de casa, já está trabalhando de casa, já se diverte em casa, já estuda em casa, já sua casa, sua mobilidade é interna, dentro de um quarto, para a sala, do banheiro, para a cozinha, para a porta, certo? Aí imagine a gente agora fazer adaptação inversa. Vocês estão entendendo? Nossa mente, ela já está, não vou dizer normal, mas a gente já entendeu que a gente está em casa, está fazendo tudo em casa. Imagina voltar agora tudo para o que era. Então é outro processo também psicológico de adaptação. Então, assim, vamos usar, vamos aproveitar, certo? O que a gente tem para não parar a vida, cara. Eu penso dessa forma, tá entendendo? Então não é jabá, não é demagogia, não, é realidade. Não vamos se entregar, não é no sentido de desistir, não, mas no sentido assim, de, pô, já tô assim, o que é que eu consigo fazer presencialmente que eu consigo transferir para fazer virtualmente? Vocês estão entendendo? A gente tá tendo uma aula normal agora aqui. Vocês estão vendo o slide, vocês estão me ouvindo, vocês estão escrevendo. Terça-feira, né? Quem veio para aula de IA. Quando eu encerrei a aula, a gente ainda ficou batendo papo. Inclusive, Danilo estava lá, Daniel estava lá, a Chiclete também estava lá, né? E a gente batendo aquele papo é como se a gente estivesse na sala de aula presencial, que às vezes a galera sai e a gente fica batendo papo normal. Então, até esse que o pessoal chama em inglês de deep jarrel, né? Que é o papo jogado fora. Até isso a gente também faz aqui no sistema, tá entendendo? Então, pensem dessa forma, certo? Pensem de aproveitar a circunstância para tentar implantar resiliência na situação da gente no dia a dia, principalmente dentro do TCC, certo? Então, quem tiver com problema de TCC de orientador, quem tiver com problema de tema, quem tiver com problema de escrita, certo? Coste na gaveta, não. Aproveita aí, sei lá, eu como professor de TCC, aproveita Walter, que é TCC 2, o Tatiana, ou qualquer outra pessoa, para a gente tentar ajudar vocês dentro daquilo que a gente pode, tá entendendo? Porque se para vocês está difícil, para a gente também tá. Tá difícil para todo mundo, na verdade, né? E pelo menos a gente tá tendo aula. O pessoal das federais tá em casa. A galera da FPB perdeu o semestre, cara. Eu tenho amigos lá em Recife da UFPE que também os caras estão em casa. Tá entendendo? Por quê? Porque os caras não estão nem aí. Eu sou da federal, foda-se essa porra e não dou aula e foda-se todo mundo e fica em casa. E a gente não tá perdendo tempo, tá entendendo? É diferente. Então aproveitem aí, dentro da medida do possível, pra gente ter esse retorno. Então, acho que era só isso. Acho que essa mensagem é mais do que minha obrigação para dar para vocês, certo? E
vamos ter aí juízo, né, pelas próximas semanas aí, beleza? Então, desejo um bom final de semana a todo mundo. Produzam. Esqueça série aí, esqueça filme. Esqueça, o que mais? Olhar pro teto, pras paredes, ouvir rádio, né, ouvir música. Sente no computador e vai escrever o TCC. Beleza? Então, um abraço aí pra todo mundo. Qualquer coisa, eu tô às ordens. Valeu.